Hoje em dia é muito fácil, né? Você dá um comando de voz, acende a luz. Você quer comer alguma coisa, não estraga porque tá lá dentro da geladeira. Mas como é que era a vida antigamente, antes dos eletrodomésticos? É disso que a gente vai falar hoje. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Rapaz, antigamente a vida era muito difícil, porque antigamente a gente não tinha uns benefícios tipo luz, internet, essas coisas, lavadores. Como é que será que o povo vivia, né? Então chama sua avó, sua tia, sua mãe, porque hoje nós vamos lembrar de como é que era a vida antes dos eletrodomésticos. Tinha muita coisa, dava muito trabalho, e vocês vão gostar de saber como é que era, tá? Mas antes, eu quero te falar de um parceiraço aqui do Nerd Show, que é o Crunchyroll. Você já conhece essa maravilha do mundo? Então, o Crunchyroll é uma plataforma online que você pode ver no seu celular, no seu tablet, na sua Smart TV, para onde você quiser. Funciona por streaming, é toda uma coletânea de todos os animes mais legais que tem por aí, meu filho. Tem desde os animes bem clássicos até aqueles novos bem sensacionais que você tá acompanhando aí. Você pode simplesmente entrar no site e assistir o anime de graça, entendeu? Mas se você quiser uma experiência a mais, quiser acompanhar o negócio do jeito que tem que ser, sendo premium, você tem direito ao simulcast, para assistir o anime 1 hora depois do lançamento lá no Japão. Show de bola, né? Além de ter os animes dublados e não ter anúncio. E pra você ficar inspirado, tem 14 dias grátis de prêmio pra você assistir. Olha só que beleza, hein? Tá no primeiro link da descrição. Clica lá, faça sua inscrição e assista o seu anime favorito no Crunchyroll. Um abraço pra vocês, pessoal do Crunchyroll. Bom, mas dito isso, vamos começar o vídeo de hoje, né? Porque tem muita coisa do arco da véia pra gente fazer, né? Então, vambora! Ó, hoje em dia toda casa tem. Você vai ali na cozinha, tá fácil pra você, vai fritar alguma coisa, você pega ela da geladeira e põe na panela. Mas como que era a vida antes da geladeira? Você que talvez mora no interior e tá assistindo, você sabe que tem algumas manhas você deixar o negócio fora da geladeira pra ele não estragar, né? Mas hoje em dia eu não consigo imaginar o pessoal vivendo sem isso. Mas você já parou pra pensar como é que as pessoas refrigeravam as coisas na antiguidade, né? Você pode até não saber, mas a geladeira não era uma coisa muito comum aqui no Brasil até os anos 60. Então até isso muitas pessoas tiveram que se virar para fazer algumas coisas, né? Por exemplo, é daí que vieram várias receitas, na verdade. Mas nós vamos chegar lá. Mas primeiro, você já parou para pensar como é que o pessoal guardava as coisas na antiguidade? Porque aí era bem mais difícil. Olha só, até o período neolítico, que a gente fala que é um período de mais ou menos 10 mil anos atrás, a espécie humana só comia comida fresca. Aí, por exemplo, meu filhinho lá, ele tá com fome, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá abater um animal, né? E vamos comer tudo que dá para comer ali, porque não tem jeito de guardar. E por que isso? Porque o comportamento da humanidade era de nômades, né? O que são os nômades? Eles não ficam num lugar só. Eles vão para vários outros lugares procurando comida, procurando um melhor abrigo. Então não tinha necessidade nenhuma de você guardar alguma coisa, até porque eles não tinham, né? Mas só que quando eles, vamos dizer, casaram, né? Eles começaram a assentar, agora vamos ficar no mesmo lugar. Eles começaram a fazer as produções, tanto como plantações, como criar animais. E aí quando você começa a criar animais, começa a criar um grande excedente da produção, porque fala assim, ó, tem um tanto de boi aí, e a gente não vai comer isso tudo agora. Como é que nós vamos fazer? Então a gente precisa de uma maneira de guardar o excedente, né, o que sobrou. Pra você ter uma ideia, o que o homem das cavernas fazia nessa época? Ele pegava essa carne, né, ele juntava e punha no fundo da caverna, porque era o lugar mais frio que tinha, né? Isso aí durava um pouquinho a mais. Mas mais pra frente a espécie humana inventou mais um negócio que ele achou genial, né? Porque o que estraga os alimentos ou a carne é muito da água dele. Por quê? Porque a água é que traz as bactérias, os microorganismos, aquelas coisas que vão iniciar o processo de putrefação dessa carne. Então ele pensou assim, bom, se eu jogar um sal, que o sal vai puxar essa água, e se eu defumar essa carne, que, né, a água vai embora, então isso aí vai durar mais tempo. Então o primeiro processo de armazenagem da humanidade foi a salga e a defumação. Outra coisa que eles faziam, inclusive os romanos faziam isso, era um processo de cura da carne, porque eles colocavam a carne num pote e colocava mel, ou podia ser azeite, podia ser banha, até vinho, né? E com essa substância em volta das carnes, os negócios não estragavam, eles duravam um pouco mais, entendeu? Porque isso aí, tipo, isolava a carne. Mas tinha dois lugares que era bem curioso como é que eles faziam, que era a China e o Egito. Na China era o seguinte, ó, lá tinha um período do ano em que nevava. Então os chineses, eles aprenderam a conservar essa neve que caía e colocar isso na carne. O que eles faziam? Eles colocavam em volta uma folha de cereal e colocavam no fundo de uma caverna, entendeu? Então o negócio ficava lá gelado e preservado. Mas aí nós vamos pro Egito, né? Aquele calor danado. O que esses caras vão fazer? Eles faziam um método diferente. Eles pegavam um pote de barro, que você deve saber que é poroso, né? E eles
colocavam água dentro. Eles colocavam esse pote numa câmara fechada e como o material é poroso, essa água começava a evaporar. Então o ambiente lá ficava mais resfriado. Então é o primeiro refrigerador da humanidade. Pois é, mas de onde que veio a danada da geladeira, né? A motivação foi puramente comercial. Por quê? Como eu te falei que o pessoal começou a produzir demais, né? Isso dura até hoje, que nós temos, né, o agronegócio, a pecuária e o Beto Carreiro hoje. O pessoal começou a fazer assim, ó, a gente manda tudo pros outros lugares, a gente vende de tudo, é muito legal, né? Mas infelizmente a gente não consegue exportar carne, porque quando a gente põe no barquinho ou qualquer lugar, o negócio vai pro saco, porque não dura. Como é que a gente pode fazer isso? E foi esse problema que deu origem à geladeira. Por exemplo, no século XVIII, o governo da Argentina estava dando recompensa para o inventor que bolasse uma maneira de conseguir exportar carne. E em 1876, o Charles Tellier falou assim, olha só, eu tenho uma ideia que a gente pode fazer, hein? Eu construí um barquinho frigorífico aqui, que vai chamar Le Frigorifique. Aí ele chegou assim, estacionou lá na costa da Argentina e falou assim, vamos pôr carne que nós vamos agora vender esse negócio. E deu super certo. Depois de 105 dias no mar, né, a carne chegou em boas condições para poder ser vendida. Mas as primeiras geladeiras domésticas mesmo só começaram a ser produzidas em 1910. Pois é, mas eu sempre achei uma grande, assim, bruxaria aquela caixa de metal ali começar a gelar as coisas aqui dentro de casa, né? Que eu não ponho pomagem, não ponho nada disso. Como é que funciona o refrigerador? O negócio é o seguinte, ó. A geladeira, na verdade, usa alguns princípios. Um principal é o princípio da inversão térmica. Nossa senhora, agora o que é inversão térmica? Você deve ter aprendido lá na escolinha que o ar frio é mais pesado que o ar quente. Então, quando o ar quente sobe, o ar gelado desce. Por isso que o congelador fica na parte de cima da geladeira, entendeu? Pois é. Só que, beleza, mas ar quente, o ar quente vai pra onde? Você já virou uma geladeira atrás? Sabe aquele lugar lá que você pendura as roupas pra secar mais rápido? A geladeira tem um líquido ali atrás que chama refrigerante, mas não é Coca-Cola não, entendeu? O que acontece com ele? Esse refrigerante evapora a temperatura ambiente, então ele é um outro tipo de líquido. Só que esse refrigerante não é que ele coloca gelo dentro da geladeira, entendeu? Ele tira o calor, porque esse líquido passa lá dentro, e sabe aquela grade lá atrás assim, ó? Aquele líquido tá passando e emitindo calor para ele perder. Então o motor faz esse negócio girar e é um ciclo sem fim que vai só tirando o calor de dentro da geladeira, entendeu? Então é assim que a geladeira funciona. Mas no interior tinha outros jeitos de você conservar a carne ali, né? E você deve ter até comido alguma coisa aí que hoje é chique, né? Mas antigamente era só um recurso. Por exemplo, a carne na lata. Você já comeu isso? Hoje o pessoal chama de confit, né? Confit, mas na verdade, o pessoal antigamente, a minha mãe tava contando que ela e minha avó faziam assim, pica a carne, frita e põe na mesma gordura do bicho que eles fizeram, entendeu? Que normalmente é o porco. Aí coloca na gordura de porco e essa carne fica conservada. Outra coisa que a minha mãe falou que fazia é fazer o feijão e colocar a panela no chão, entendeu? No lugar da sombra. Por quê? Porque o chão ele era mais frio do que o lugar normal, né? E fazia isso funcionar melhor e não estragar a comida. E você já deve ter comido também carne de sol, né? Ou carne seca. Na verdade, tem algumas diferenças nos processos. Mas a carne de sol, a carne seca, é uma desidratação da carne, que nem eu te falei. Você deixa ela no sol para ela perder a água que vai retardar o processo de decomposição da carne, entendeu? Aí você pode pôr no bucho aqui, fazer um escondidinho de carne seca, aquelas coisas ali que fica muito bom, tá? Mas você já viveu na época sem geladeira? Ou o que você ia fazer sem geladeira hoje, né? Põe aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Mas outro item indispensável da nossa vida hoje, né, é um danado do liquidificador. Porque pensa como que seria a sua vida sem liquidificador. Você quer bater um bolo, sei lá, misturar os negócios. Você quer fazer um suco. Você quer, sei lá, tem N coisas que você pode fazer com ele, raspadinha, enfim. Como que você ia fazer isso na mão antigamente? Não tinha muito jeito, né? Olha só, até o início do século XX, só as grandes empresas, grandes panificadores tinham um aparelho parecido com o liquidificador, né, que podia moer as coisas ou bater até deixá-la na consistência de líquido. Pra você ter uma ideia, em 1904, lá nos Estados Unidos, começou a aparecer um aparelho que lembrava o que a gente tem hoje de liquidificador, né? Só que ele tinha um motor externo que era ligado como uma correia. É como se fosse uma batedeira, mais ou menos, o que a gente tem hoje. Mas foi só em 1931 que apareceu um liquidificador com motor próprio. Porque o Stephen Poplawski criou uma empresa que fez o primeiro liquidificador. A empresa era Stevens Electric. E o que a empresa do Stevinha fazia? Ela atendia um público novo que estava surgindo, né? Na verdade, um negócio novo, que eram as soda fountains, que eram basicamente os fast foods antes deles serem fast foods, entendeu? Era um lugar que você podia comprar de tudo e beber vários tipos de refrigerante, suco e tudo mais. Mas olha só como é que as coisas demoram a chegar aqui, né? O primeiro liquidificador que chegou no Brasil, primeiro que não tinha esse nome, né? E só chegou em 1944.
Tinha um carinha que chamava Valdemar Clemente, né? E ele era um ex-funcionário da General Electric, que hoje a gente conhece como a GE. O que ele fez? Ele pegou um modelo europeu de um liquidificador, né? Deu uma melhorada, porque o projeto não era tão bom assim, e começou a produzir com uma marca dele que ficou um pouco famosa depois, que chama Valita, né? E esse liquidificador chamava Valita Neutron. Olha só. Apresentamos os machões da Valita. Polivalente LS da Valita, o machão da copa. Polivalente LI da Valita, o machão da cozinha. Polivalente LY da Valita, o machão do lar. Novo copo longa vida, só ele atinge até 2 litros. Fazem o que nenhum outro liquidificador se atreve a fazer. Facas de aço inox, trituram gelo e até preparam sorvetes instantâneos. Mas o nome liquidificador também foi dado pelo senhor Clemente, né? Até então não tinha esse nome. Ele falou assim, é um negócio que transforma um negócio em água, então vou dar a chamada de liquidificador, e ficou conhecido assim. Mas devia ser uma vida muito difícil sem liquidificador, né? Eu quero até propor um desafio pra você, porque eu não consegui imaginar uma forma possível de fazer as coisas que a gente faz no liquidificador sem ele. Você consegue imaginar alguma forma? Então põe aqui embaixo nos comentários como é que você faria. Vamos para mais um eletrodoméstico agora, né? Eu acho que esse aqui foi o que dividiu, assim, tinha que ter um antes e depois desse eletrodoméstico, a vida, entendeu? Porque isso aqui ajudou demais. Acho que hoje em dia quase ninguém em casa se não tiver uma dessa em casa, né? Que é uma máquina de lavar roupa. Pensa como é que esse negócio ajuda a sua vida. Você pega lá, você vai pra academia, fica igual um porco fedendo, pega essa roupa, joga no negócio, o negócio roda ali, blá, 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 e tá pronto. Você só tem que, de vez em quando, se a sua não for lava e seca, você tem que só pôr no varal, que é chato pra caramba. Podia, né? Isso é uma parte muito chata, eu odeio fazer isso. Ou você só tira lá sequinho e pronto. Morreu Bahia. Mas, meu filho, você não sabe como é que foi a evolução disso. Deu muito trabalho até chegar nessa parte. Pra você ter uma ideia, na antiga Escócia, as pessoas lavavam a roupa com os pés. Assim, com os pés? Mas como assim? Você já viu aquele negócio italiano de fazer vinho com os pés? Pois é, os escoceses colocavam essa roupa numa tina, né, que é um negócio de madeira, colocava lá, misturava o que tinha que misturar e começava a pisar pra dar uma esfregada. Na verdade, é melhor do que esfregar na mão, né, que você fica com as pernas torneadas e tudo mais. E fora isso, na antiguidade, tiveram vários instrumentos pra lavar a roupa. Mas uma profissão que ficou muito famosa e dura até hoje é a profissão de lavadeira. Você já viu alguma aí na sua cidade? Normalmente essas pessoas iam pro rio, né, levavam isso tudo na cabeça, aquela trouxa de roupa, e usavam o rio para lavar a roupa. E tinha umas cantorias, né, umas músicas, inclusive tem umas lavadeiras famosas aqui em Minas Gerais que elas lançaram um CD, foram se apresentar em vários lugares, um negócio bem legal. Mas um jeito mais caseiro de fazer o negócio, que você deve lembrar bastante, é aquele tanque de pedra que tinha lá na sua casa do interior, ou na casa da sua avó também, né? Ou na casa da minha mãe tinha uns tanques gigantes, assim, parecia uma tina gigante. Dava pra tomar banho lá dentro. Na verdade, eu já tomei muito banho de bacia. Você também já tomou? Porque, né, assim, forma o seu caráter. Mas o negócio foi evoluindo ao longo do tempo, né? Por exemplo, você sabia que antigamente o pessoal lavava as roupas usando urina humana? Então o pessoal fazia um xixizinho ali, ó, pra dar uma melhorada no aspecto da roupa. Sabe por quê? A urina tem uma substância que é o amoníaco. E o amoníaco é o que tá presente nos alvejantes de hoje em dia, entendeu? Então, pra deixar aquela roupa branquinha, você pode dar uma mijadinha. Ei, nojento! Tchan! Até porque o sabão não foi uma coisa que sempre existiu, né? As pessoas começaram a descobrir isso. Eu não sei se você sabe, mas o sabão é composto por algumas coisas. Primeiro, uma gordura, mas pode ser animal ou vegetal. E segundo, uma substância básica. O que o pessoal de antigamente descobriu então? Se você colocasse banha de um animal, a gordura animal, mais umas cinzas, porque era uma substância básica, você tinha um negócio muito bom para você lavar as coisas. Na Roma antiga, inclusive, eles usavam cinzas de madeira, porque era um negócio que dava muito certo para fazer o sabão. E o registro mais antigo que se tem do sabão, né, foi de 2.800 anos antes de Cristo. Foi achado na antiga Babilônia. Como é que eles acharam isso? Envolto numa placa de argila. Porque aí o pessoal preservou, vou guardar o meu sabonete numa placa de argila. E na antiga Roma, por exemplo, né, só as pessoas muito especiais podiam tomar banho com sabão. Hoje em dia você tá aí, né, liberado para todo mundo. Inclusive eu incentivo o uso. As pessoas vão pegar um ônibus lotado. É muito bom usar um sabão. Mas a produção do sabão só deu um salto mesmo em 1791 com um químico que chamava Nicolas Leblanc. Por quê? Esse cara descobriu uma substância que reagia com o sal de cozinha, né, que é o, vamos dizer assim, para formar o sabão. Então a gente não tinha que depender de gordura, de não sei o quê. Era uma produção mais em escala agora. Porque senão a gente tinha que usar muito animal para fazer sabão e tudo mais, né? Até porque hoje você acredita naquela lenda de que cachorro de rua vira sabão. Você já ouviu falar nisso? A
verdade é que isso é mentira, entendeu? O cachorro não vira sabão. Primeiro porque o cachorro de rua, ele é meio magrinho, né? Ele não ia ter gordura o suficiente para virar sabão. Mas essa lenda saiu de São Paulo porque o próprio caminhão que levava os cachorros, né, pro abrigo, ele parecia muito com um caminhão frigorífico. Então ficou o pessoal confundindo e deu essa lenda de que o cachorro viraria sabão, ele seria levado para ser, né, virar sabão. Mas não, gente, os cachorros estão bem, não é esse negócio aí, não. Mas eu já tenho até uma dica aqui, ó. Se você puder ir lá e adotar um cachorrinho, em vez de comprar um cachorrinho, eu já acho legal, entendeu? Porque o cachorrinho que ele fica lá no abrigo esperando você. Você tá precisando de um cachorrinho pra sua criança, quer deixar a sua casa mais feliz? Vai no abrigo perto da sua cidade e adota um cachorrinho, que é o melhor que você faz. É muito bom, tá? Dica do Nerd Show, dica muito boa. Mas a máquina de lavar mesmo só surgiu em 1874, com um carinha que chamava William Blackstone. Olha só que nome legal, Blackstone. Esse cara tava olhando a esposa dele lá, ralando naquele negócio, falando assim, nossa, tadinha. Ele devia ajudar a esposa, né? Lavar o negócio, mas beleza. E ele foi lá e pensou assim, olha querida, eu inventei um negócio aqui, ó, que vai te ajudar a lavar essa roupa. Olha só que legal. Só que era um modelo manual, que ajudava e tudo mais. Mas a primeira máquina elétrica mesmo foi produzida em 1908 e se chamava Thor, sabe? Porque elétrica, Deus do trovão, entendeu? É isso. Mas conta aí se você usa o tanque mesmo, se você faz na mão, se você usa um tanquinho, porque tinha muito tanquinho antigamente, né? Põe aí embaixo nos comentários que eu quero saber. Gente, só lembrando que a nossa parede aqui dos membros no cenário tá ficando recheada, gente, tá? Muita gente aparecendo aqui. Queria agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo, virando membro e aparecendo aqui no Nerd Show, né? Gente, tem vários níveis de membro, várias recompensas, então clica aqui, ó, no embaixo, no Seja Membro. Vê aqui, fica melhor pra você e você está contribuindo para as produções desse canal, você está me ajudando demais. Então, um abraço e clique aqui, seja membro. Bom, mas nada que a gente falou até agora seria usado se a gente não tivesse o motivo principal, né? Que é alimentar esse nosso bucho. Tem que ter um fogão na cozinha, gente. O fogão é imprescindível. Imagina como que era a vida do pessoal antes do fogão a gás tá aí, ó. Que hoje você acende acendedor automático, tem aquele função grills, função lá, você vira e faz isso, e tem timer, que não sei o que. Não tinha isso antes, gente. O fogão só começou a ser introduzido aqui no Brasil lá para 1930. A humanidade teve uma história antes disso. Era muito complicado você cozinhar alguma coisa. Hoje você vê um fogão a lenha, né? Você tá passando na estrada, que nem eu tô te mostrando aí que eu passei na estrada. Tinha comida no fogão a lenha. Nossa, o gosto é outro negócio, né? O trem é bom demais. Mas hoje isso é mais uma opção do que uma necessidade, né? Antigamente a minha mãe até contou a história, porque elas não tinham fogão a gás, então era só fogão a lenha. Então minha avó vinha com uns feixes de lenha lá da roça, pegando carona no caminhão lá da panha do café, né? E levando pra casa pra usar a lenha como combustível pro fogão a lenha. Mas só que uma coisa que eu achei interessante é que tem dois tipos de fogão a lenha principais aqui no Brasil, né? Mas tem o fogão a lenha que é mais ou menos do interior de São Paulo, interior de Minas Gerais, que é aquele fogão grandão assim que é feito de alvenaria, né? Alvenaria que eu falo é tijolo. Ele tem uma forma muito diferente dos fogões a lenha feitos no sul do país, que normalmente são feitos de ferro e tem mais uma estrutura de fogão básica assim que a gente tem hoje, e tem um forno e tudo mais. E são completamente diferentes. Mas é muito interessante a gente pensar hoje que a gente tá cozinhando, fazendo várias coisas, e em determinado ponto o homem teve que descobrir o fogo. Não era coisa assim que veio de fábrica, entendeu? Tem alguns registros históricos que falam que os homens comiam carne crua até um determinado período histórico, porque eles não sabiam fazer fogo. Mas só que com a observação da natureza, né, por exemplo, os raios, aquelas queimadas que vêm depois que ele acertam aquela árvore seca, vulcão, eles começaram a perceber que, olha só, talvez exista esse trem aqui, ó, que tá pegando, sei lá, vou chamar de fogo. E a humanidade só começou a fazer fogo há 7.000 anos atrás, então não tem tanto tempo assim. E dizem que eles pegaram a técnica de fricção, de esfregar pauzinho, esfregar pedra, porque eles começaram a ver galhos secos com vento assim, ó, roçando e começando a fazer fogo, produzir faíscas. Mas o primeiro tipo de fogão a lenha que a gente teve aqui no Brasil foram os índios que trouxeram, né, que eles fizeram, que chamava tucuruba. O que era? Era como se fosse um buraco no chão em que eles colocavam umas pedras ao redor, umas pedras por cima. Eles faziam um fogo que ficava nesse buraco e colocavam um alimento em cima dessas pedras para grelhar, entendeu? O negócio assim, na verdade é tipo um fogo de chão, é aquele churrasco gaúcho, sabe? Deve ser bem bom. Mas na cozinha tem mais coisas que a gente usava, né, antigamente, hoje até não usa mais. Por exemplo, você lembra daquela misteira que colocavam no fogão, aquela de ferro assim? Nossa senhora, aquele era bom, né? Deixava o pão tostadinho assim com umas camadinhas pretas de queimada, era muito gostoso. Hoje não tem tanto mais, mas antigamente tinha muito filtro de barro na cozinha. Foi uma das primeiras maneiras que eles encontraram de filtrar a água, e o gosto era muito bom porque ficava geladinho, né? Eu gostava. Tinha também o porta-leite, porque você lembra que o leite antigamente, quando você não comprava naquela garrafa PET no interior, né, ou alguma coisa assim na garrafa, ele vinha num saquinho. Hoje em dia
que ele vem nessa embalagem Tetra Pak e tudo mais, mas o leite de saquinho fez muito sucesso. Eu não sei porque se era por lembrança, mas eu achava muito mais gostoso. Até porque se fervia, as natas subiam, nossa senhora, era bom demais. E antigamente a gente usava muito mais panela de ferro, né? Agora eu tô usando panela de ferro porque, nossa, a comida fica com outro gosto. E na verdade isso faz bastante sentido, a diferença das panelas de ferro para as panelas de alumínio. Tem determinado tipo de alimento que fica melhor na panela de ferro, porque também você precisa de uma quantidade de ferro no seu organismo. Então comer os alimentos na panela de ferro é muito importante por causa disso, entendeu? E até porque o alumínio não faz tão bem assim, né, pro seu organismo. É melhor fazer umas frituras e umas coisas assim, né? Mas aí a gente tem que consultar um especialista. Eu só sou um especialista em comer, porque isso aí eu faço muito bem. Mas para fechar a nossa lista, tem outra coisa muito chata. Além de você ter que lavar roupa, talvez na mão, talvez secar esse negócio, passar roupa é um crime contra a humanidade, né? Mas um negócio que já é muito chato hoje em dia, já foi muito mais chato antigamente. Como que o pessoal passava roupa antigamente? Então, você pode não saber ou não lembrar, mas antigamente se usava o ferro de passar a brasa. Tem muita gente que fala aí, não, porque é uma coisa arcaica e tal. Gente, na estrada aqui, ó, ou então no Mercado Central de Belo Horizonte, você encontra esse negócio ainda, entendeu? Mas como é que funcionava isso? O ferro de passar a brasa foi muito usado, principalmente aqui no Brasil, porque muita gente não tinha energia elétrica, principalmente nas zonas rurais, né? Pegava a brasa que sobrava do fogão a lenha, abria esse ferro, colocava a brasa e esse negócio ia esquentando. E ele tinha como se fosse uma chaminé, assim, ó, que você tinha que balançar para ele fazer fogo, que nem se fosse uma churrasqueira. E é assim que as pessoas antigamente passavam roupa. Mas olha só que interessante, ó, os primeiros registros do humano passando roupa vem lá da China antiga do século IV. E eles usavam um princípio bem parecido. Era como se fosse uma lata grande assim de ferro, em que eles colocavam uma brasa e tinha um pauzinho que era usado para passar a roupa assim, entendeu? É como se fosse um cachimbão que eles usavam para passar a roupa. Mas no Ocidente não era usado o calor para passar a roupa. Por quê? Porque as roupas tinham uma goma que se pusesse calor ia pegar fogo, bicho. Então eles usavam como se fosse uma prancha, né? Que podia ser de madeira, podia ser de mármore ou até de vidro. E era tudo passado ali geladinho. Só que eu imagino que não devia servir para nada. Mas esse modelo que a gente usa hoje, com a pegada em cima e tudo mais, só foi inventado no século 17. E só em 1882 foi patenteado o modelo elétrico pelo Henry Selly. Só que não vendeu muito por quê? O pessoal não tinha energia elétrica para poder sustentar esse mercado todo, né? E mais pra frente foi feito o ferro com resistência, que podia pôr a temperatura que você queria, mas eu só fico pensando que seria muito mais chato passar roupa antigamente do que hoje e continua um negócio muito chato, né, gente? Vamos criar um trem para passar o negócio assim, instantâneo, pra gente não precisar perder tempo com isso, né? É muito tempo. Mas você já usou um ferro desse? Você conhece alguém que usou um ferro desse? Então põe aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Bom, meu amigo, é isso. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. E se você gostou, já deixa o seu like, entendeu? Deixa aqui, ó, salva um pão de queijo. Você me ajuda demais a dominar o mundo. Vamos fazer esse Nerd Show crescer, hein? E tem mais vídeo aqui pra você assistir que eu acho que você vai gostar bastante. Não esquece de clicar. Bom, eu vou ficando por aqui, mas no próximo domingo, às 11 horas da manhã, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!